Este é o Querido Líder, o podcast da Rádio Observador dedicado à liderança, com os nossos especialistas residentes, o Jorge Medeiros, consultor e professor, e o Milton Sousa, também consultor e professor. E esta semana vamos falar sobre liderança paradoxal. Como sempre, os nossos episódios abrem com um sim chefe, não chefe. Hoje a figura em análise é Kristi Noem, a ex-secretária da Segurança Interna dos Estados Unidos. O nosso convidado é Miguel Munhoz Duarte, cofundador do No Code Institute, e um dos tópicos da conversa vai ser necessariamente sobre a inteligência artificial. Eu sou Ricardo Conceição e este é o Querido Líder. Bem-vindos, Jorge e Milton. Olá, Ricardo. Viva, Ricardo. Hoje, aqui no nosso primeiro segmento, o Sim Chefe, Não Chefe, vamos falar sobre Kristi Noem, a ex-secretária da Segurança Interna dos Estados Unidos. Também foi governadora. Jorge, é um sim chefe ou não chefe? É um não-chefe, aqui algum comportamento concreto. Um comportamento concreto. Ela está a ser investigada por alguns motivos, mas acho que não vale a pena elencá-los. Neste caso concreto, que tem a ver com a liderança, há aqui um conflito de interesses muito claro entre Kristi Noem e Corey Lewandowski. E, portanto, ter uma pessoa com quem tem ou terá uma relação íntima e com quem a quem terá delegado responsabilidades de contratação e etc., é particularmente pernicioso. Portanto, abre a ideia de que abdica da responsabilidade de liderança e, por conveniência, faz uma subcontratação de uma pessoa que te é próxima e, portanto, há aqui um conflito de interesses muito, muito claro. Vou ser muito curto, muito breve hoje. A Kristi Noem foi interrogada no Congresso. Houve um congressista que, também com o seu teatro, foi particularmente incisivo. Ela conseguiu manter a calma, mas durante o interrogatório, quando as perguntas lhe estavam a ser feitas precisamente neste contexto, até que ponto é que foi a senhora a tomar a decisão ou foi o Corey Lewandowski a tomar a decisão, e ela usa o argumento do espantalho, e o argumento do espantalho é tentar transformar aquilo num ataque pessoal e, a certa altura, no meio de uma audição, usa a palavra que começa com um S, termina com um T e tem um L e um U no meio. E, portanto, mesmo mantendo a calma, nunca foi acusada de isto, e acho que não fica bem usar argumentos falsos, especialmente quando há aqui um conflito de interesse e com este risco de não ser a líder a tomar a decisão e decisões importantes de contratação, de rescisão, de adjudicação. Para mim é um não. Milton. Sim, acho que não há dúvidas que, mas a meu ver, é um caso do não-chefe. E, portanto, eu ao dizer isto já não posso entrar nos Estados Unidos nos próximos 2-3 anos, pelo menos enquanto o Trump lá estiver. Eu não sei se o Trump ouve a Rádio Observador, mas se eu vir... Deve ter uns bots a fazer. Sim, deve a filtrar. Cada vez que dizemos Trump, ele vai ouvir, recebe uma mensagem. Mas, de facto, acho que é um não-chefe. A Kristi Noem já tem um historial de decisões, se calhar, a nosso ver, polémicas, desde logo, por exemplo, quando era governadora, de permitir o uso de arma sem necessidade de licença. Tinha também... Foi governadora da Dakota do Sul. Dakota do Sul, exatamente. Na altura também com posições muito controversas relativamente àquilo que foi a pandemia, e, portanto, um bocadinho aquele registro tradicional daquele fenómeno MAGA, e, portanto, acaba por ser um bocadinho uma trumpista no seu melhor. The Ladies, havia uma música, desculpa, não. The Ladies a Trump. The Ladies a Trump. Sempre a referência aos clássicos. Exatamente. E mais recentemente teve esta famosa campanha publicitária em que gastou aparentemente mais de 200 milhões de dólares, que é quase um exercício de vaidade pessoal, em que muitos milhares de dólares foram gastos em maquilhagem e outras coisas, não é? E, portanto, e também esteve por trás destes tempos controversos em que o ICE acabou por
ter atitudes pouco, digamos que, compreensíveis perante imigrantes e até norte-americanos, com 2 mortes, como nós sabemos, e portanto talvez por isso também aquilo acabou por ser um preço demasiado alto a pagar para a própria administração de Trump, que tentou encostar um pouco ao lado, sendo que agora tem uma função assim um bocadinho pseudo-diplomática, para não criada de raiz, para, à medida dela, para não hostilizar demasiado, porque não querem ter mais uma voz que vá contrariar a administração, mas ao mesmo tempo claramente dar um sinal que não foi o caminho certo. Kristi Noem, ex-secretária da Segurança Interna dos Estados Unidos, também a antiga governadora do Dakota do Sul, a receber um não-chefe esta semana. Mais à frente vamos conversar com o nosso convidado, Miguel Munhoz Duarte. Agora vamos ao tema central desta semana. E esta semana vamos falar sobre liderança paradoxal. Milton, o que raio é liderança paradoxal? Ora, aí está. Eu achei que acho que é um tema que pode ser, que é interessante, porque há uma dimensão académica nisto tudo que me interessa particularmente, até porque há um artigo que foi publicado em 2011 por 2 autoras, a Wendy Smith e a Marianne Lewis, que falava sobre a liderança paradoxal como um processo de equilíbrio dinâmico, que foi considerado pela Academy of Management como o artigo mais influente na área da gestão, no estudo da gestão nos anos mais recentes. Mas do ponto de vista mais prático, tirando a dimensão académica, aquilo que nós vemos nas lideranças é que estão permanentemente a lidar com tensões permanentes e até contradições. E estas tensões entre o curto prazo e o longo prazo, as pessoas, as tarefas, assegurar um negócio de dia-a-dia e ao mesmo tempo pensar em novos negócios, novas ideias, tudo isso criam tensões em nós próprios também, enquanto líderes. Nós experienciamos essas tensões no nosso corpo, sentimos isso como uma dificuldade permanente em que temos de tomar escolhas difíceis para as quais não há uma resposta óbvia. E lidar com essas tensões é fundamental. E nós, se virmos todas as entrevistas que tivemos até hoje, está lá sempre de forma implícita ou explícita. Exato. O que é que acontece muitas vezes? É que os líderes são muitas vezes levados a pensar que, perante essas tensões, perante opostos, têm que escolher uma coisa ou outra. Quando falamos de liderança paradoxal, é precisamente a ideia de que, em muitas situações, se não a maior parte das situações, esse é um erro de análise, ou pelo menos uma questão que tem a ver com a nossa abordagem e a atitude que temos perante os problemas. E a liderança paradoxal tenta mostrar precisamente que é possível reconciliar ideias opostas e encontrar soluções que trazem o melhor de dois opostos. Por exemplo, só para ser mais concreto. Encontrar ali um meio termo? Não é um meio termo, essa é a diferença. Não é um compromisso entre uma coisa ou outra. É aproveitar uma coisa para reforçar a outra. Por exemplo, estabilidade e mudança. Os líderes têm tendência a pensar muitas vezes, ou muitos de nós podemos pensar, ou uma coisa ou outra. São 2 opostos, estabilidade e mudança. Mas um não elimina o outro. E é, na verdade, possível pensar em situações em que... Mas é possível fazer uma mudança com estabilidade. Mas é necessário, para que a mudança tenha sentido, é preciso estabilidade. Estabilidade de quê? Propósito, valores, identidade. E o líder tem que atuar simultaneamente como um guardião dessa estabilidade, do nosso propósito, da nossa missão, dos nossos valores, da nossa identidade, para que dentro desse enquadramento as pessoas possam ter que mudar muita coisa que é fundamental para o seu negócio. O Howard Schultz da Starbucks disse algo assim um bocado críptico, que era: nós tivemos que aprender a mudar tudo sem mudar absolutamente nada, quando fez os processos de turnaround, etc. E a ideia é essa: eu tive que assegurar que nós mantínhamos fiéis à nossa missão, estabilidade, para podermos, em cima dessa missão, ter que mudar muitos processos para proteger essa própria missão. Mas, Jorge, isto às vezes pode, pelo menos na nossa cultura, pode ser assim, quase contra a natura, não é? Vou voltar um pouco atrás, só para dar aqui uma categorização de alguns tipos de paradoxos. Por exemplo, aquele paradoxo de esta afirmação é falsa. Isto é um verdadeiro paradoxo, porque encerra uma contradição. Se a afirmação é falsa, não pode ser verdadeira; se é verdadeira, não pode ser falsa. Depois há os paradoxos, por exemplo, muito explorados no cinema, os paradoxos da viagem no tempo. Já falámos aqui há umas edições no Regresso ao Futuro, em que o Marty viaja para trás para tentar impedir que os pais se conheçam de determinada forma. Agora, neste caso, quando se fala de liderança, são mais paradoxos semânticos.
E, portanto, não há, na verdade, um paradoxo. Ajuda é uma frase ou uma categorização que nos ajuda a perceber e é muito boa para interiorizarmos e memorizarmos, mas a pessoa pode ser empática e assertiva. Claro que pode. Pode ser empática em muitas coisas e até pode ser empática enquanto está a ser assertiva. E, portanto, o líder tem uma liderança transversal ou individual. Ambas. E até pode ter a escolha de ser transversalmente preocupado com cada um dos indivíduos. E, portanto, deste ponto de vista, não só não é um paradoxo no sentido mais estrito da contradição intrínseca que é irresolúvel, mas é uma forma de pensarmos e de nós próprios, no exercício da liderança, não dicotomizarmos coisas que não são dicotómicas. Mas às vezes temos essa tendência, não é? É essa. É isso. E acho que o Jorge referiu muitíssimo bem, que é, a questão não é se de facto se essas tensões são estritamente paradoxais ou não. O que acontece muitas vezes é que nós, enquanto líderes, se calhar vemos aquilo como um dilema, como uma dicotomia, quando não tem que ser assim. Portanto, tem muito mais a ver com o mindset e uma certa atitude de abraçar a ideia de que, enquanto líderes, temos que viver com essas contradições e tentar encontrar soluções que tentem trazer o melhor dos dois, quando possível. Há situações que são, de facto, dilemas. Um dilema é quando eu, de facto, sou encostado à parede e vou ter que escolher uma coisa ou a outra e não tenho, de facto, a opção. E nenhuma delas é boa, não é? E nenhuma delas é boa. E às vezes há situações dessas. Sim. Não é? Mas o que acontece, por exemplo, um exemplo muito concreto. Durante muitos anos viu-se esta tensão entre focar no negócio, na rentabilidade e a responsabilidade social ou ambiental como um dilema. Muitas organizações viam isso como uma coisa ou a outra, e uma forma até de resolverem isto era criando fundações à parte, etc. Quando começamos a falar de ideias como valor partilhado ou outras terminologias, a ideia é, eu na verdade não tenho que pensar que para ter um negócio tenho que ser socialmente irresponsável ou matar o ambiente. Eu posso até criar mais negócio focando na sustentabilidade. Isto é uma abordagem mais paradoxal no sentido em que ultrapassa a ideia de dois opostos que são irreconciliáveis e tenta integrar os dois. Nós temos uma grande tendência, mesmo na psicologia, isto está observado há muito tempo, de manter alguma coerência até por identidade. Por uma questão interna. Eu não gosto de me ver a mim como uma pessoa que tem comportamentos ou decisões distintas ou com variação, porque não ajuda a minha sensação de identidade. Portanto, a nossa tendência muitas vezes é manter alguma inércia, muitas vezes inconsciente, para perpetuar ou manter alguns comportamentos. Por isso é que esta linguagem dos paradoxos, a meu entender, ajuda muito, porque força-nos, se estivermos a isso dispostos, a olhar para a liderança e perceber que não é paradoxal. E nós já aqui temos falado também de um conceito que já tem vários decénios, que é o da liderança situacional. A liderança situacional é o líder também perceber a situação e adaptar ao estádio em que o liderado está. Portanto, é a mesma coisa? Não é. Mas o que está subjacente é a mesma coisa. Esta adaptação e este crescimento de competências que nos permitem levar a liderança para um patamar mais elevado. Achei fascinante a liderança paradoxal. Vamos cá voltar um destes que voltar. E é aqui que fechamos o primeiro episódio da semana do Querido Líder. Na quinta-feira vamos publicar a conversa com o convidado desta semana, Miguel Munhoz Duarte, cofundador do No Code Institute. Aqui fica um aperitivo da conversa. Eu acho que eu sou um bocadinho anti-líder. Eu não vivo muito bem com, não sei porquê, talvez traumas de infância ou alguma coisa, há sempre coisas que se explicam no divã, mas não vivo muito bem com a coisa do líder.